No ar, Missão Quadrangular. Este programa é apresentado pela Igreja do Evangelho Quadrangular, Avenida João Pessoa, 539, bairro Cidade Baixa, Porto Alegre. Comece tudo, pare de sofrer. Aos meus amigos de fé, à família quadrangular, aos simpatizantes desta obra, o meu boa tarde, mas um boa tarde mesmo. E que a paz poderosa de Cristo seja contigo. Eu estou neste momento unindo corações de boa vontade. Estou unindo o coração católico, espiritualista, protestante, livre pensador, israelita, evangélico. Nós estamos nos unindo todos numa corrente poderosa de fé e de manifestação das maravilhas de Deus. Estão mobilizados e determinados na conquista e na vitória os missionários do ar. Neste ano de 2013, os semeadores, eles são os missionários do ar. Eles estão semeando a palavra e colhendo milagres. Estão formando comigo também este momento de manifestação do sobrenatural de Deus. Os que recebem o Salmo Revelação, eles colocam os seus projetos de vida, os seus ideais de vitória para este novo ano na urna dos milagres. Eles recebem do coração de Deus para o coração de cada um deles um salmo revelação. Com estes salmos, eles estão salmodiando ao Senhor e alcançando concretização de sonhos, ressurreição de sonhos e restituição profética. Mas, meus amigos, não vamos esquecer, este ano de 2013 continua sendo um ano de 12 cestos cheios, 12 meses de clamor que vão gerar 12 meses de vitórias. O mesmo Deus que multiplicou os pães e os peixes e alimentou uma grande multidão e ainda sobraram 12 cestos cheios, ele já está enchendo e vai encher 12 meses de bênçãos e vitórias para você e para os seus familiares. Não esqueça que você tem 5 pães e 2 peixes. Em Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21, conta-se a história de um rapaz, de um menino que estava às margens da Galileia e tinha na sua sacola 5 pães e 2 peixes. Jesus, olhando para os 5 pães e 2 peixes e também para a multidão de umas 12.000 pessoas, Jesus disse: discípulos, estes 5 pães e 2 peixes dão para alimentar esta multidão? Os discípulos lhe responderam: não. Então Jesus respondeu: não só dá, como vai sobrar. Todos nós temos 5 pães e 2 peixes, inclusive eu e você. E aí você me pergunta: pastor Kleber, quanto valem estes 5 pães e esses 2 peixes? Eu respondo: estes 5 pães e esses 2 peixes valem todos os seus sonhos e os seus projetos de vida. Eu quero chamar a tua atenção. O diabo vai tentar lhe dizer que este salário que você recebe e que é representado pelos seus 5 pães e os seus 2 peixes, o diabo vai tentar te dizer que é um salário de miséria e que não vale nada e que com este salário você está derrotado.
Mas ouça o que Deus vai lhe dizer. Deus está te dizendo para ti neste fim de tarde: filho, filha, os seus 5 pães e os seus 2 peixes, eles valem todos os teus sonhos e todos os teus projetos de vida. Saiba, meu filho, minha filha, que através deles eu irei operar na tua vida o milagre da multiplicação. Eu quero convidar você, que está aí do outro lado do rádio, me dando o prazer da sua sintonia, venha participar da festa da multiplicação. Venha participar da semana em que você vai receber de Deus a unção para multiplicação. O batismo da multiplicação. A semana em que você vai ser ungido por Deus para multiplicar. Anotem estas datas. De 22 a 28 de fevereiro, a semana do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. A semana em que você vai receber nas suas mãos os pães e os peixes consagrados, abençoados e multiplicados pelas mãos poderosas de Cristo. Você que vai participar desta festa de multiplicação, não esqueça, o milagre da multiplicação só aconteceu quando um menino ofertou 5 pães e 2 peixes. Já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Mas, meus amigos, eu quero conversar com você e falar dos acontecimentos. Há pessoas que estão dizendo: eu vou em direção ao altar dos milagres e vou consagrar o formulário com o meu nome e o nome dos meus familiares. É um momento muito especial. Há pessoas dirigindo-se ao altar dos milagres e entregando o formulário que contém o seu nome e o nome dos seus familiares. E estes nomes, eles são transportados para o quadro dos amigos de Deus, que eu tenho dito, este quadro, ele simboliza a arca da salvação. Todos os inícios de ano, nós falamos ao povo de Deus: entra na arca, tu e a tua família, a tua casa, para vencer no novo ano. Estes nomes são colocados no quadro dos amigos de Deus, que representa a arca da salvação, e a família quadrangular assume um compromisso: levantar um clamor durante todo o ano. Nós vamos orar com fervor, orar com fé, com determinação pela sua família. São muitos os testemunhos de pessoas que dizem: Pastor Kleber, graças a Deus, o ano de 2012 foi um ano de grandes realizações, de muita proteção de Deus, de muitas bênçãos para minha família, porque a minha família estava, todos os componentes da minha família, os nomes deles estavam no quadro dos amigos de Deus. Agora eu quero dizer a você, você precisa colocar a sua família na arca da salvação. E eu quero mais uma vez lembrar, Deus só tem compromisso com aqueles que estão dentro da arca.
entra tu e a tua família na arca para vencer no novo ano. Agora eu quero lembrar, quando a pessoa consagra o formulário com o seu nome e o nome de todos os componentes da sua família, eles recebem um presente, um lindo pergaminho com um salmo, e este salmo ele contém palavras proféticas para grandes conquistas no novo ano. E você também recebe um recipiente com óleo para a unção da conquista. Este óleo você vai ungir o seu lar, a sua empresa, o seu local de trabalho, para grandes realizações neste novo ano. E nós levamos muito a sério os compromissos que nós assumimos com Deus. O compromisso de levantar um clamor em favor de todas as famílias que estão no quadro dos amigos de Deus, para que Deus cubra estas famílias com o seu manto sagrado de proteção divina, para que Deus leve estas famílias a grandes conquistas neste novo ano. E é importante lembrar o testemunho que a irmã Tânia Leal, o testemunho que ela deu aqui no programa Missão Quadrangular, falando a respeito de um grande livramento na família. E ela fez questão de dizer: Pastor Kleber, todos os anos eu coloco cada um dos membros da minha família no altar dos milagres. Todos os anos, há muitos anos, eu consagro, entrego a Deus os meus familiares, colocando-os no quadro dos amigos de Deus. Vamos ouvir o testemunho desta querida irmã, o testemunho de um grande livramento no nome de Jesus. Amigos do programa Missão Quadrangular, está no telefone a nossa querida irmã em Cristo, Tânia Leal. Ela está retornando de um período de férias e ela está aqui participando do programa Missão Quadrangular para contar o testemunho de um grande livramento de Deus na vida de um familiar. Boa tarde, querida irmã em Cristo, Tânia Leal. Pastor, o testemunho que eu tenho para dar é maravilhoso. Amém. Eu estava lá em Natal, no Rio Grande do Norte, quando aconteceu aquele trágico acidente, incêndio lá em Santa Maria. E eu fiquei sabendo e já fiquei aflita, apreensiva, porque eu tenho familiares em Santa Maria, eu sou de Santa Maria. E eu liguei em seguida para lá, entrei em contato com a minha família. E eu tenho um sobrinho, tem 19 anos, e ele estuda lá, ele tira faculdade, tira engenharia. E ele era frequentador assíduo daquela boate. Era o ponto de encontro dele, de todos os alunos, certo, todos os estudantes da universidade, era o ponto de encontro deles no final de semana. Lá se reuniam. Então, o meu sobrinho, esse, sempre ia lá todos os fins de semana, ele ia para lá com a namorada. E aquele dia, eles estavam programados para ir. Mas aí, chegou na hora, a namorada dele disse: não vamos hoje, vamos ficar em casa. Ele disse: mas tu não quer ir hoje? Não, vamos ficar em casa. Vamos fazer uma coisa diferente em casa. Aí disse: então também, então vamos ficar em casa. Aí ficaram em casa, baixaram um filme na internet, ficaram em casa assistindo na internet, certamente comendo uma pizza, que é o que eles fazem, Sim. E ficaram em casa. E o que aconteceu? Houve aquele trágico acidente lá. E o meu sobrinho, Deus não deixou ele ir. A mão poderosa de Deus impediu dele ir. Isso, que maravilha. Pastor, eu tinha que contar, porque isso aí é uma coisa maravilhosa. Isso aí é a diferença que faz uma família estar debaixo de oração. É e a verdade. minha família está debaixo da oração. Como é minha importante... família, pastor, todos como... os anos eu coloco no quadro dos amigos de Deus lá na João Pessoa. Essa é uma observação que eu estava fazendo. Todos os anos a senhora coloca
o nome de cada um dos componentes da sua família, toda a sua família, no quadro dos amigos de Deus, para que nós, a família quadrangular, possamos orar durante todo o ano, levantar um clamor para que o manto sagrado da proteção de Deus esteja sobre a vida das famílias. E o nome deste sobrinho está lá no altar de Deus, não é verdade? Com certeza, sempre, todos os anos. Desde que ele nasceu. Que maravilha! E a Bíblia diz que há uma diferença entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Irmã Tânia Leal, um grande abraço, que Deus lhe abençoe, que a senhora continue sendo esta mulher de oração, esta mulher de fé, sempre consagrando a sua família no altar dos milagres. Boa tarde. Boa tarde. Mas, meus amigos, hoje é domingo e hoje você vai ter mais uma grande oportunidade para participar do momento que é a festa da multiplicação. Hoje à noite, 7h30 da noite, Avenida João Pessoa, número 539, bairro Cidade Baixa, em frente à Redenção, nosso pronto-socorro espiritual, o Templo dos Anjos fica quase, esquina República. E hoje à noite este local será palco do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Hoje à noite você vai participar de uma noite de ungidos para multiplicar. Todas as noites de domingo, 7h30 da noite, são noites da chave da vitória. A chave da vitória é uma grande revelação que vem do coração de Deus para o teu coração. E esta revelação nas suas mãos se transforma na chave da vitória, a chave que vai abrir portas que ninguém pode fechar e fechar portas que ninguém pode abrir. E em todos os domingos à noite nós realizamos esta noite forte da chave da vitória. É uma noite muito especial. Muitas pessoas estão aprendendo que é preciso fazer sobrar. Porque Jesus disse que aquele que tem, ele acrescenta mais, mas aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Você precisa aprender este segredo, o segredo de fazer sobrar. Você precisa administrar sua empresa, sua casa, de maneira que nada se perca. Você precisa levantar todos os dias com a responsabilidade de fazer sobrar. O fazer sobrar é uma guerra. O compromisso de fazer sobrar todo dia. Porque Jesus disse que tem que sobrar. Jesus colocou nas mãos de cada um de nós 5 pães e 2 peixes. E ele disse: aquele que administrar de maneira que sobre, eu irei acrescentar mais. Mas aquele que administrar os seus 5 pães e 2 peixes de maneira que falte ou empate, até o pouco que ele tem lhe será tirado. Venha receber o batismo da multiplicação. Hoje à noite, 7h30 da noite, Avenida João Pessoa, número 539, bairro Cidade Baixa, em frente à Redenção, nosso pronto-socorro espiritual, o Templo dos Anjos fica quase, esquina República. Mas, meus amigos, eu quero falar sobre festa do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Amanhã, segunda-feira, 15h, anotem aí, Avenida Protásio Alves, número 4.496, bairro Petrópolis, em Porto Alegre.
Amanhã nós vamos realizar a grande tarde da bênção, a tarde da bênção da entrega total para a vitória total. Vamos realizar a roda de fogo, vamos realizar o altar do desafio, festa do milagre, da multiplicação dos pães e dos peixes. E você não pode perder. Neste dia 24 de fevereiro, a família Quadrangular está homenageando Silvio Correia. Ele é filho amado da nossa querida irmã em Cristo, Kátia Nunes Correia. Silvio Correia, estenda as tuas mãos e recebas de Cristo o presente maior, que é a saúde, a prosperidade e a proteção divina. Silvio, um feliz aniversário na presença de Cristo, o nosso Senhor. É momento de oração, é momento de vitória no programa Missão Quadrangular. Nós estamos orando, estamos clamando, e é uma manchete nos jornais: diminui o número de pacientes internados. Eles começaram a receber alta, a poder na oração. E nós continuamos orando, pedindo que a misericórdia de Deus, o amor de Deus conforte e anime os corações de todos os familiares. Pai de amor, Pai de fidelidade e de bondade, abençoai todos aqueles que formam comigo este momento de oração, este momento de vitória. Há pessoas que neste momento colocam a sua família diante de Deus. Há pessoas que colocam diante do aparelho receptor as fotografias dos seus queridos, a peça de roupa, a chave do lar, o documento, a carteira de trabalho de alguém querido que está desempregado e precisa que as portas de um emprego abençoado Deus possa abrir. Deus maravilhoso, curai aquele que está enfermo, aquele que está desenganado pela medicina, aquele que está atormentado, acorrentado ao vício do álcool, do fumo, das drogas, da cocaína, do crack, da maconha. Abençoa este pai que enfrenta esta luta no seio da sua família. Há familiares que estão acorrentados ao vício. Rebenta, Senhor, pelo poder maravilhoso do sangue de Jesus Cristo, as correntes que prendem esta pessoa a este vício, a este mau hábito. Senhor, que neste momento os teus anjos, no programa Missão Quadrangular, e a hora dos anjos, 6 horas da tarde, é a hora que os anjos de Deus visitam esta terra e eles trazem os presentes do Pai Celestial. Que os teus anjos estejam agora visitando os hospitais, que os teus anjos, com as suas espadas flamejantes, as suas espadas de fogo, a espada do anjo do Senhor esteja na cabeça desta pessoa que está doente, com infecção, com uma inflamação, com um problema no coração, nos rins, nos pulmões, nos nervos, nos músculos ou nos ossos. Senhor, queima esta doença, queima esta enfermidade e traz a este familiar, este querido, a cura e a vitória sobre todos os males. Senhor, visita os lares, visita os locais de trabalho, visita aquele que nos escuta no volante do seu automóvel, livra de todo mal, livra do acidente, do assalto, do perigo, do homem mau, do homem violento. E abençoa também, meu Senhor, a água que foi colocada diante do aparelho receptor, que esta água, ela seja fluidificada, consagrada, abençoada,
E aquele que beber desta água com fé, ele beba a bênção do Pai, a bênção do Filho e os milagres maravilhosos do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, Pastor Kleber. Boa tarde, ouvintes do programa Missão Quadrangular. E para mais informações, ligue para estes telefones 3226 9714 e 3387 4282. E se você quiser mandar um e-mail ou uma carta para a Igreja do Evangelho Quadrangular da Avenida João Pessoa, da Avenida Protásio Alves, para que possamos saber os testemunhos que Deus tem feito através deste programa Missão Quadrangular, você pode mandar um e-mail para pastorkleberporto@gmail.com, ou você pode mandar uma carta pelo correio, Igreja do Evangelho Quadrangular, Avenida João Pessoa, número 539, Cidade Baixa, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O CEP é 90-040-000 e você poderá estar mandando uma correspondência ou um e-mail que nós queremos saber como Deus tem abençoado você através do programa Missão Quadrangular. Nós voltamos amanhã, 18 horas, programa Missão Quadrangular. Boa tarde! Este programa foi apresentado pela Igreja do Evangelho Quadrangular, Avenida João Pessoa, 539, bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre.